Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje na aula online é, eu vou falar um pouquinho sobre uma análise situacional, na verdade, então a gente vai trazer essa análise situacional aqui para vocês e eu vou aproveitar para trazer o jogo aqui que a gente teve no final de semana, que foi o jogo pela superfinal de flag feminino e o jogo do Vasco contra o Atlantis, né? Então, eu queria fazer uma junção do tema da semana passada, né? Que inclusive foi o tema da nossa última semana do mês, né? Que foi o situacional de short play, mas trazer também uma visão aqui com relação ao jogo, né? Então, por que que eu quis trazer essa visão? Porque o situacional por si só ele não dita muita coisa, né? A gente tem uma base do situacional e o que que a gente deve fazer e como levar ele em consideração para a tomada de decisão. Só que a gente tem um fator, na verdade, dois fatores que superam o situacional, né? Então, são dois fatores externos que superam as quatro linhas, né? O que está acontecendo dentro de campo, que é o fator placar e relógio, né? Que são fatores de jogo, porém fogem as quatro linhas aqui, né? Então, a gente tem que fazer uma junção do situacional de campo com situacional de relógio e placar, né? Então, por isso que eu quis trazer essa visão aqui para vocês também. Aqui a gente já está no segundo tempo, então passando aqui só para vocês ficarem a par do que está acontecendo no jogo. O primeiro tempo, o Vasco ele saiu com esse placar de 6 pontos, sendo na última posse, ou seja, foi uma dominância por parte do Atlantis aqui no primeiro tempo, né? Eles conseguiram abrir 18-0, né, até a última posse do jogo. A penúltima, no caso, a penúltima posse do jogo. Então, eles abriram 18-0 no Vasco e eles pontuaram esses 6 pontos na última posse que elas tiveram, né? É, O Atlantis ele ainda teve a oportunidade de ter a última bola, né, no primeiro tempo, podendo aí praticamente encerrar o jogo, né? E voltaram também com a bola. Então elas tiveram a última e a primeira posse do segundo tempo, só que na última elas não conseguiram avançar para pontuar. E na primeira do segundo tempo elas foram interceptadas. E aqui é o resultado da interceptação, tá? Então aqui é o segundo drive do segundo tempo, sendo o drive após a interceptação, né? Então o Vasco aqui está na sua primeira posse do segundo tempo, né? Só que aqui o Vasco, ele entende que ele está atrás do placar, ele precisa correr atrás disso, né? Porque a gente não pode não produzir, né? Não pode ter drives negativos aqui, porque qualquer drive negativo dá oportunidade para o Atlantis ir lá e encerrar o jogo, né? Pontuando mais, cada vez mais difícil de alcançar esse placar. Então, foi por isso que eu quis trazer essa situação. Porque, beleza, aqui o Vasco, ele está numa situação de shot play. Elas estão, acho que para umas 3 jardas. Peraí que o vídeo vai mostrar. Umas 2 jardas aqui, nem isso. Tipo, 1 jarda quase, né? Então é uma situação de short play clara aqui pra gente, é uma primeira para 1 jarda. Em uma situação normal em que o jogo está jogado. Opa, o computador tá endoidando aqui. Em uma situação que o jogo tá pegado, a gente tá numa situação favorável, porque short play é uma situação favorável pro ataque, o que que eu faria aqui, né? Pô, provavelmente eu olharia muito mais top-down, olharia o fundo do campo, tentaria explorar matchup, com isolation, ou eu tentaria atacar com três verticais, algo do tipo. Ou pelo menos conquistar um first maior, né? Eu não quero um first ruim, ou seja, uma primeira para 20 e tantas, 22, 23. Isso para mim eu considero um first ruim, né? Porque, enfim, a gente vai ter muito caminho aí para andar na segunda parte do campo. O Vasco, ele até utiliza, né, dessa primeira descida, tentando explorar como short play, né? Então elas vão lá para o fundo do campo e tinha janela, inclusive, mas faltou ali um pouquinho para chegar nessa bola, então quase.
foi um bom uso de shot play. Só que aqui que eu quero trazer, né? Quando a situação de jogo ela supera o situacional. Porque aqui, se elas ficarem só jogando bola ou arriscando ou coisas do tipo, não vão garantir para ela nem a pontuação. E aqui elas estão já na situação de eu preciso pontuar rápido, não importa como, preciso pontuar rápido porque eu tô duas posses atrás aqui. Então, considerando que o Atlantis ainda ia continuar pontuando, né? Elas precisam de uma pontuação rápida para que o jogo flua, a defesa entre e tente segurar para que o placar não aumente e não continue essas duas posses de diferença. Então elas precisam pontuar rápido. Então aqui é o que eu queria trazer de quando a situação do jogo supera o situacional do campo, né? Então aqui o Vasco, eles não usam a shot play, né? Eles não continuam avançando como shot play, tipo arriscando no fundo ou tentando explorar algo mais vertical. Eles conquistam o first rápido para que, enfim, elas continuem é, porque elas precisam de uma pontuação rápida aqui para voltar para o jogo, né? Então, eu só quis trazer essa situação para mostrar para vocês, né, essas duas realidades aí e de quando e quando não, tá? Eu queria fazer uma análise deste jogo por si, mas eu não acho que vai ser possível nesse mesmo vídeo. Mas o que eu queria trazer para vocês é uma visão geral, assim. Inclusive, eu vou deixar o jogo só rolando. Mas é uma visão geral aqui do jogo, porque, por incrível que pareça, o Vasco ele vira esse jogo e passa, né, para final da superfinal. Então eles conseguiram virar esse jogo. E aí é o que eu já deixei, né, na parte final, quem que mostra o placar, o Vasco 19, o Atlantis 18. Ou seja, o Atlantis ele não pontuou mais no segundo tempo. Elas, como eu disse, elas tiveram a última posse do primeiro tempo, estando 18-6. E a primeira posse do segundo tempo, também estando 18-6. E no final do primeiro tempo, como eu disse, não conseguiram um bom avanço para tentar um passe na endzone. E no segundo tempo foi a interceptação, né? Então, elas acabaram dando um tiro no próprio pé, né? Por falta de consistência, talvez por sentir que o jogo estava ganho, não vou dizer isso, mas senti que tinha uma tranquilidade no jogo, talvez a energia, né, e toda é, aquela concentração, né, do jogo para ganhar, talvez tenha se esvaído, e aí o Vasco, né, em contrapartida, encontrou ali suas forças e suas formas de voltar para o jogo, né? Mas eu queria trazer um ponto importante, né, desse segundo tempo, em que o Atlantis ainda estava na frente. Deixa eu só achar aqui a situação. Então foi aqui ou não? Deixa eu ver. Isso, aqui, neste momento. Então, o Vasco ele entrou em campo, ele não conseguiu produzir. 18-13, Atlantis ainda está ganhando. Estamos dentro dos 2 minutos finais. Tinha 1 minuto e 30, mais ou menos, 1 minuto e pouquinho. Só que o Atlantis ele estava agindo como se estivesse atrás do placar aqui nessa situação. É lógico, a gente entende a necessidade de fazer o first, né? É de extrema importância fazer o first aqui para finalizar o jogo. Só que tem uma sequência aqui de passe incompleto com uma interceptação. E foi aqui que garantiu que o Vasco pudesse voltar em campo, porque neste momento aqui, é lógico, já estava tudo muito declarado que seria uma vitória do Atlantis, né? Mas por conta dessa interceptação, foi um passe numa hit, e infelizmente a recebedora. Uma hit não, era acho que uma slantezinha. A recebedora não conseguiu permanecer em pé e a bola ficou com a defensora. E aí foi aqui que se encerrou o jogo e o Vasco conseguiu virar desta forma aqui, né? Foi
foi bem triste, com certeza foi bem frustrante aqui pro Atlantis, mas, enfim, né, foi uma sequência de coisas, uma sequência de drives em que elas não conseguiram ser consistentes. Pro Vasco era aquele tudo ou nada, então elas se postaram mais agressivas, precisavam da bola, e é isso. Elas garantiram aí a interceptação. Foi uma virada bonita de se ver aqui por parte do Vasco em cima do Atlético, né? Queria trazer uma análise melhor e maior, mas eu acho que quis trazer só os pontos principais aqui do jogo e a virada de toda essa situação, né? Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, podem mandar mensagem de sugestão também. Se tiverem alguma coisa que vocês querem ver, é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.